Vamos lá, trazendo agora a participação do presidente da Liga Gaúcha de Futsal, Nelson Bavier, mais uma vez com a gente, para falar da realidade do futsal, das expectativas, o que nós poderemos ter muito em breve no que diz respeito ao trabalho desenvolvido pela Liga. Antes de mais nada, mais uma vez, obrigado pela atenção e pela parceria, presidente Nelson. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. Eu que agradeço aí a oportunidade sempre de poder trazer um pouquinho daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente imagina para toda essa situação que estamos vivendo. Aconteceram situações, questões bem importantes, né, em virtude do momento, mas é sempre legal poder trocar essa ideia, falar um pouquinho daquilo que a Liga tem de encaminhamento. Presidente Nelson, o documento, né? O principal assunto nesse instante é justamente o documento divulgado ontem pela Liga Gaúcha de Futsal, confirmando mais uma vez a suspensão de todas as atividades pelo período de mais 30 dias até o final do mês de maio. Como foram esses últimos dias, essas últimas semanas de expectativas até a divulgação desse documento nesta sexta-feira, na verdade na quinta-feira, presidente Nelson? Bom, Luciano, desde o momento em que a gente soltou o primeiro comunicado, em meados de março, né, quando tudo estourou, e a gente aí, já naquela ocasião, a gente acabou fazendo por 15 dias e sem ter muita noção. Na sequência, findou, né, expirou esse prazo, fizemos outro até o dia de ontem, 30 de abril, onde nós tínhamos a obrigação de trazer ao nosso filiado, né, atletas, treinadores, enfim, imprensa, torcedores, né, que é o nosso maior motivo para que tudo aconteça, o que de fato a gente imaginava para essa sequência. Sempre embasados nas definições, né, governamentais, não só federal e nível federal, mas em especial estadual, e claro que isso se estendendo para os municípios, como somos uma entidade que, né, tem na sua obrigatoriedade a análise em todo o estado, em todo o Rio Grande do Sul, estávamos muito atentos a todos os acontecimentos. Então, o transcorrer foi um transcorrer bastante delicado, a gente lamenta muito tudo que está acontecendo em virtude até de como afeta os profissionais que trabalham, né, no nosso esporte. Tivemos, né, a iniciativa de fazer, de forma até inovadora, no futsal do Rio Grande do Sul, as reuniões virtuais, né, com as três divisões masculinas, Liga 1, 2 e 3, justamente para que a gente pudesse encontrar nos filiados o retorno daquilo que a gente mais ou menos já imaginava, porque deixou de ser um problema sanitário só, passou a ser um problema econômico também, ainda que o sanitário é mais importante, a saúde, sem dúvida nenhuma, ela é mais importante, mas a gente tinha a obrigação de conversar e de ouvir. E as três divisões categóricos em dizer que a dificuldade é muito grande, muitos com problemas de parceiros, de patrocinadores, o que é muito natural. A gente tem também apelado muito para o poder público, muitas equipes com ProEsporte, por exemplo, algumas até já captadas e daqui a pouco buscando a possibilidade de utilização. A gente está tentando, temos a possibilidade de uma agenda agora para a semana que vem, para tentar intensificar e mostrar a realidade do nosso esporte, o quão importante é o nosso esporte para o Estado, de uma maneira geral, mas dentro desse andamento do que foi o segundo comunicado para esse terceiro, nós trabalhamos muito em função de entender. E nós tivemos aí praticamente a unanimidade de que a Copa dos Pampas, por exemplo, na Liga Gaúcha 1, não poderia acontecer, já que ela se iniciaria agora, na segunda quinzena de maio. Nós norteamos, então, as outras duas divisões, a 2 e a 3, a Liga 2 e a Liga 3, pensando nessa situação do estadual da Liga 1, que esse sim iniciaria em agosto, e se tudo der certo, e a gente espera que sim, ele não vai ter mudança, não vai ter problema. E todos concordaram, entenderam que o melhor seria a gente condenar esse primeiro semestre, né, em termos de competição,
e empurrar essas competições do adulto masculino para agosto. E, obviamente, a gente ainda vai fazer uma conversa com o feminino e com a base, mas, da mesma forma, já projetando competições a partir de agosto. Bom, a grande novidade desse documento, presidente Nelson, é justamente a determinação de que competições, independente de qualquer modalidade que seja ou categoria da Liga Gaúcha, só a partir do dia 1º de agosto. O senhor acredita que esta é a decisão mais, vamos dizer assim, perto de uma realidade em termos do que pode acontecer nos próximos meses, principalmente? Eu acredito que sim, falando na questão do vírus, né, da pandemia, do problema todo, a gente acompanha atento, né, a todas as falas, a gente sabe e quer muito que isso acabe o quanto antes, porém a gente entende que o mais razoável seria a gente já construir um panorama minimamente seguro para os filiados. Por que a gente fala isso? E aí a gente teve alguns questionamentos, mas os atletas, né, comissões técnicas, justamente também pensando nesses segmentos, é que a gente entende que o melhor a fazer é dar essa segurança para os clubes, que eles possam ter esse respiro, vamos dizer assim, se é que a palavra seja essa, mas ter esse tempo, em virtude, claro, das negativas que, eventualmente, cada qual com o seu problema está passando, e poder se estruturar ou se reestruturar ao longo desses 3 meses, né, vamos dizer, estamos iniciando maio, e com isso a gente ter todas as equipes, porque nas reuniões o que nós obtivemos de retorno foi justamente isso. Todas as equipes, claro, a gente tem uma ou outra um pouco mais preocupada, com um pouco mais de dificuldade, caso de Entre Juiz, por exemplo, na Liga 3, que já tinha soltado uma nota lá atrás, mas participou da reunião. O Alex foi muito, muito feliz nas colocações, onde ele dizia que a dificuldade continua, porém, com essa perspectiva de competição em agosto, ele já enxerga, de repente, uma possibilidade de, quem sabe, as coisas caminhando, ele possa participar. Então, a nossa intenção é justamente fazer com que o segmento de atleta, de treinadores, a comissão técnica de uma maneira geral, eles tenham as equipes, porque daqui a pouco, se a gente mantém essa expectativa, vamos jogar a partir de junho, aí não dá, vamos jogar a partir de julho. Com isso, eles vão tentando a manutenção e, quem sabe, isso seja um prejuízo ainda maior e lá na frente eles sejam obrigados a fechar a porta e aí esses atletas e comissões técnicas vão acabar tendo cada vez menos espaço. Então, visualizando todo, e a discussão foi muito grande, nós estamos praticamente aí 15, 20 dias incessantemente debatendo esse tema, até porque a responsabilidade nossa ela é enorme, a gente não foge dela, entende ela, porém, justamente por ser parte do executivo da Liga, por estar à frente, essa decisão precisava ser tomada, e a gente entendeu que, nesse momento, a forma mais razoável de facilitar todo o problema que a gente está vendo, que está acontecendo, é a gente colocar a competição para agosto. Talvez de todas as competições, presidente Nelson, a que mais preocupe é a Liga 3, que muitas vezes tem equipes que não têm uma estrutura administrativa, financeira, organizacional tão intensas e significativas como as 2 e 1, principalmente? Eu acredito assim, eu não te diria, a gente obteve em todas as 3 reuniões, né, quando se discutiu e os clubes colocaram, né, a intenção de que sim, a gente, né, mesmo que tivesse que ajustar a fórmula de competição, tanto na 2 quanto na 3, mas que o agosto seria o mês mais razoável para que eles pudessem, como eu falei, ter esse tempo para se estruturar, se reestruturar. Mas todos eles foram categóricos em dizer que querem participar, que vão fazer de tudo, alguns com uma dificuldade um pouco maior, como eu já citei, porém, assim, a gente vê que daqui a pouco né, muitos clubes da Liga 3 já tinham no seu planejamento um trabalho com atletas da cidade, da região, e isso acaba sendo um acalento, né, em termos de menos dispêndio de parte financeira, vamos dizer assim. Então, eu acho que a coisa ela é meio homogênea nesse sentido. A gente tem uma preocupação com as 3, porque a gente sabe que pode acontecer de termos de existência em todas elas, em virtude de cada qual com o seu
específico problema, portanto, a gente acredita que não teremos, mas a gente está preocupado com as três de uma maneira geral. Presidente Nelson, a Liga Gaúcha, o trabalho administrativo, de rotina, dia a dia, como é que fica nesse período? O pessoal vai ter expediente por lá, não vai ter expediente, vai permanecer no tal distanciamento social nesse período? Teremos trabalho na Liga Gaúcha mesmo com esse período de afastamento, definição até o dia 31 de maio, pelo menos? Não, nós estamos indo, né? Claro que a gente faz um escalonamento, mas a gente tem estado lá. Por exemplo, essa semana, que foi uma semana bastante agitada pelos lançamentos, né? No dia de hoje, o site está totalmente remodelado com as questões dos nossos patrocínios atuais, por exemplo. A gente teve, imagino que devamos conversar sobre isso também, o Futsal Solidário, a Liga Gaúcha News. Então, essa semana foi uma semana mais intensa, e a gente esteve lá praticamente todos os dias, a parte da tarde em especial, praticamente todo o time presente. A ideia é que a gente continue indo, vamos continuar trabalhando, mas com um escalonamento para que a gente possa, já que a gente não tem um atendimento ao público, acho que não vejo tanto problema, não vejo tanto problema da gente poder executar o trabalho interno ali, porque a demanda ela é grande e a responsabilidade em cima de tudo que está acontecendo ela também é muito grande. Perfeito, presidente. Falando sobre esses novos projetos, né, nesse momento de pandemia, e inicialmente este projeto solidário que a Liga Gaúcha de Futsal lançou, com o objetivo até mesmo de auxiliar as suas equipes neste momento de dificuldade econômica. Como é que está sendo realizado esse trabalho do futsal solidário, com o lançamento de perfil no Instagram também, arrecadação de donativos, comercialização de donativos? Como é que tem funcionado esse trabalho, presidente Nelson? Cara, foi uma ideia muito legal, né? O nosso diretor de marketing, o Alex, ele trouxe isso no primeiro momento, né, como uma pedra bruta, e ali dentro da nossa executiva a gente foi lapidando, ele, claro, encabeçando, e a coisa tomou um corpo bastante interessante. Ele trabalhou bastante, todos trabalharam, mas em especial ele, o Everson, o Leonardo. Nós tivemos uma ajuda grande também de profissionais, né, atletas e treinadores da área. Então, a ideia ela é justamente poder, né, fazer com que a nossa comunidade, a comunidade do futsal de uma maneira geral, e aí isso, né, transcende os limites geográficos, né, não só no Rio Grande do Sul. Nós temos um dos primeiros embaixadores, foi o Pito, né, que teve em Carlos Barbosa, jogou na CBF, se não me engano ele é natural de Santa Catarina, está na Espanha. Então, quer dizer, a gente conseguiu transcender essa questão dos limites geográficos, mas com a principal ênfase naqueles atletas que naturais do Rio Grande do Sul e que passaram pelo Rio Grande do Sul. A gente procurou dar esse encaminhamento, mas todas as parcerias são bem-vindas, e ele funciona da seguinte maneira: o atleta, ex-atleta, né, que a gente tem, o Borruga, por exemplo, é um dos atletas, o Jorginho também, Fininho, todos estão colaborando com a ideia, fazem uma doação, seja de uma camisa, de um Lavoisier, por exemplo, doou a luva do último jogo que ele participou profissionalmente, alguns equipamentos, alguns utensílios com um valor histórico, simbólico muito grande. A gente coloca com o valor sugerido, né, no site, e a pessoa vai ali, que tem interesse, um apaixonado pela modalidade ou pelo específico atleta, referido atleta ou ex-atleta, e adquire naquele valor. Se ele achar que pode dar um pouco mais, melhor ainda. A gente também tem uma modalidade de doação independente, que aí é um valor mais baixo, obviamente, independente da aquisição desse material. E a intenção com isso é a reversão de todo o valor em compra de cesta básica ou materiais contra o vírus, né, contra o Covid, e a Liga vai fazer com que o mesmo número, financeiramente falando, ela vai destinar aos clubes. De que maneira? A gente não vai pegar dinheiro e dar na mão dos clubes, mas nós vamos abater, a gente vai somar tudo, fazer a divisão por todos os times e vai abater em taxa de inscrição de atleta. A gente entende que, no fim, vai acabar sendo um pouco, mas a gente vai buscar atender de forma que a gente possa minimizar um pouco esse impacto negativo.
O torcedor que quiser participar e adquirir, de repente, algum desses produtos, pode procurar o site da Liga, o site do Futsal Solidário, que vai funcionar como e-commerce, né? Como venda pela internet. É isso, né, presidente? Exatamente. Vai, acessa o futsalsolidario.com ou a Liga, o site da Liga, que é até legal, né? Gera tráfego, ele pode entrar por ali, tem aquele bannerzinho que abre, quando você abre o site, abre aquele bannerzinho, já por ali mesmo ele consegue. Ali ele vê o material, né? Se delicia ali com os ídolos e pode fazer a aquisição, clicando, né? Faz o pagamento via cartão de crédito e a gente tem um prazo aí, até por conta também do prejuízo que está, toda loucura, a gente está colocando um prazo aí de, se eu não me engano, são 90 dias para entrega, para a chegada do material, mas tudo isso também com transparência, na medida em que a gente for atualizando, vai aparecer também no próprio site. A gente quer fazer com que a nossa corrente ela seja realmente forte, porque o futsal ela é pautada nisso, né? Na amizade, na parceria, é isso que a gente leva da vida, seja de atleta, de comissão técnica, né? Imprensa, de uma maneira geral, é isso que a gente traz e o futsal é muito forte nesse sentido. Presidente Nelson, outro assunto, outro lançamento no trabalho da Liga, né? Um canal de notícias, de comunicação com os torcedores, com as equipes, também foi lançado hoje, né, presidente? Sem dúvida, é um canal onde a gente quer muito a parceria de vocês, né, da imprensa. A ideia é unir forças nesse sentido, a ideia é abrir, como você mesmo falou, mais um canal para que a equipe possa estar divulgando seus parceiros, seus patrocinadores, o seu dia a dia, para que o torcedor possa ter mais uma oportunidade de buscar referências e relatos e notícias da sua equipe, né, da equipe que representa a sua cidade. Então, a gente já era uma ideia de algum tempo, entretanto, a gente tinha um pouco de dificuldade para conseguir tirar do papel normal tudo que aconteceu em 2019, toda aquela mudança, mas a gente conseguiu fazer com que isso se tornasse realidade e no dia de hoje nós lançamos. Esse lançamento ele é um lançamento que para mim me orgulha muito também, assim como o Futsal Solidário, sobretudo porque a gente também tem o Sandro, que é um ícone da modalidade, é um cara que trabalha para o futsal, então, na medida em que a gente conseguiu canalizar tudo para que ele pudesse estar à frente desse projeto, né, tocando ele com a sua voz de referência que a gente não pensou duas vezes, e com isso a gente reforça aí mais uma possibilidade de que a Liga tem de ampliar os seus horizontes. Perfeito, presidente Nelson. Para finalizar, a relação do futsal com o futebol, porque tem algumas novidades que já estão sendo colocadas aí na rotina do futebol de campo. Dupla Grenal, por exemplo, retomando gradativamente os seus treinamentos a partir da próxima semana. Conversas do governo do estado do Rio Grande do Sul com a Federação Gaúcha de Futebol de Salão para a retomada do Campeonato Gaúcho de Futebol de Campo com a conclusão da competição. CBF, Ministério da Saúde também acenando com possibilidade de Campeonato Brasileiro ser desenvolvido, com portões fechados, tudo bem, mas que as competições aconteçam. Isso pode impactar no futsal, presidente? De repente, aquele prazo de agosto, ele pode acabar sendo antecipado? O senhor acredita nessa possibilidade ou não? Bom, Luciano, a gente sabe que, no fim das contas, há uma pressão muito grande, né? E é normal que aconteça, é um efeito cascata, isso chega na gente também, óbvio, mas a gente também sabe que o futebol de campo é uma outra realidade, né? Ainda que o futsal tenha na sua essência, né, seja muito parecido com o futebol de campo, ele está muito mais voltado para se equiparar com basquete, handebol, vôlei, porque são esportes indoor, esporte de quadra. Então, a gente, por exemplo, se na situação de ter o futebol de campo, a gente sabe que a NBA, por exemplo, não volta. Então, a gente também tem que ter um pouco de cuidado nesse sentido, porque, repito, apesar da essência ser a mesma do futebol, gol com o pé, o goleiro dentro da área com a mão, tudo, as regras no sentido de essência de ter que fazer gol e tudo mais, elas são iguais. Porém, a gente sabe que não é a mesma coisa. Então, o nosso esporte, dentro das reuniões que nós tivemos, é impossível, é completamente impensável ter com portões fechados. Os clubes eles não conseguem se manter. E isso também é algo muito natural, precisa da receita.
da bilheteria. Então, eu acho que essa pressão vai acontecer, né, na medida em que o futebol de campo voltar. Eu acredito que sim, que é mais fácil, porque aí eles têm um investimento da televisão, é muito mais fácil o que a emissora, né, que tem os direitos, coloca, injeta no futebol, ela mesma faz pressão para que se tenha, porque aí a bilheteria é importante também, a gente sabe, para todos os times, porém, ela não é o fundamental. O dinheiro da televisão ele é muito mais importante. Então, essa pressão acaba acontecendo e o futebol de campo provavelmente deva, sim, retornar. Mas a gente tem que ter um cuidado para saber de que maneira a gente vai criar esse elo com o futsal. A gente quer muito poder sentar com o poder público, e repito, a gente está tentando uma agenda para a semana que vem, para poder conversar e saber de que maneira a gente consegue se posicionar nesse sentido e ouvir o que eles pensam também com relação à nossa modalidade. Portanto, pensar em antecipar hoje, eu te diria que não é a nossa ideia. A gente está com a cabeça nas competições em agosto. Agora, a gente sabe também que é tudo muito volátil, né? É algo que muda muito rápido, efêmero. Do mesmo jeito que está sendo efêmero para o ruim, né? Muda muito rápido, já sai de 100 para 200 infectados com uma velocidade muito grande. A gente espera que isso aconteça ao revés e para o lado positivo, que já a gente tenha uma vacina ou que a gente consiga realmente controlar tudo isso, né? Os cientistas. E aí, se realmente sim, isso acontecer, sentaremos de novo e a gente não tem problema nenhum em daqui a pouco dar um passo para trás, se assim os clubes entenderem que é viável, que vale a pena, que tem como se reestruturar. Da nossa parte, a gente está apto a acelerar o processo, se for o caso, mas no momento a nossa cabeça está voltada para o mês de agosto. Presidente Nelson, mais uma vez, obrigado pela participação, pela atenção, parabéns pelo trabalho, conte sempre com a gente por aqui, viu? Luciano, eu que agradeço, estou à disposição sempre. A gente sempre fala que o ideal era que tivesse a bola rolando, que você pudesse estar entrevistando os atletas, os treinadores. Quando o dirigente começa a passar muito tempo falando, é porque a coisa não está muito boa, mas a gente espera que isso possa ir rápido e que a gente tenha, claro, a volta às quadras, porque isso é o mais importante para o nosso futsal. Abraço, fica com Deus, se cuida aí.